Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? E hoje vamos conversar um pouquinho com o nosso especialista em mentalidade, o Marco Mascarenhas, né? A gente vai trazer ali uma segunda parte do nosso estudo sobre mentalidade, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu chamar o Marco. Vamos lá, Marco entrando. Oi, Marco. Boa noite. Maravilhosa noite, tudo ótimo, Isso aí. alegria. E o nosso papo foi tão bom outro dia, né? Na semana passada, que a gente planejou mais algumas lives aí para estar ajudando. O pessoal comentou, né? Nessa busca aí dessa inteligência emocional, né? Então, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre maestria emocional, protagonismo versus o vitimismo, né? Bom, o Marco, ele é especialista em mudança de mentalidade, né? Para quem não assistiu a outra live, vou apresentá-lo. Autoconhecimento, espiritualidade, é mentor para manifestação de desejos, treinador mental que ajuda a libertar e prosperar. E aí, Marco, como estamos? Ótimo, Tudo ótimo? vida me surpreenda. Vida me surpreenda, né? Isso Se Deus aí. quiser. Bom, primeiro a gente vai definir no tema, né? Pegar ali o tópico geral, que é maestria emocional. Então, o que é essa maestria emocional? Seria a gente saber lidar com as nossas emoções, saber quais são os gatilhos, o que realmente, por exemplo, num ambiente, numa conversa, em alguma situação, o que te deixa assim mais nervoso ou desequilibrado emocionalmente. É quando você não deixa assim o outro, querendo ou não, invadir ali as suas sensações, os seus sentimentos, certo? E aí a gente vai buscar um pouquinho dessa clareza nesse estudo que nós vamos fazer hoje, na clareza das emoções, tá? E também vamos ver o que é protagonismo. O que é você ser o vitimismo, no caso, né? Então, você ser protagonista é você ter o papel principal ali nas suas ações, certo? E você ser vitimista, geralmente a pessoa que é vitimista, o que acontece? Ela sempre coloca a culpa em algo ou alguém para justificar o porquê que ela não está fazendo aquilo. Quando, na verdade, é um pouco por falta de esforço, ou porque ela não quer mudar mesmo, por um comodismo, né, Marco? Sim. Então, vamos lá começar? O que você acha, Marco, assim, o foco principal no ser humano que optou pela mudança de vida, tá? O que você acha, assim, que é a primeira coisa a ser mudada? Bom, a pessoa tem que pensar assim: a minha vida hoje, do jeito que está, se eu não mudar, ela vai continuar assim. Então, se a pessoa não está satisfeita com o rumo das coisas do jeito que estão, ela tem que tomar uma decisão, né? Porque tudo começa com a decisão, né? Eu vou decidir sair de onde eu estou. Vou começar com poucos passos até eu chegar no ponto B que eu quero, né? O ponto A que eu estou, eu não estou satisfeito, eu não estou feliz, não estou não tô preenchido do jeito que eu estou, né? Exatamente. Então, o primeiro Pegar passo para a mudança seria a insatisfação. Será que se eu conseguir
né? Sempre fazendo, trabalhando no mesmo serviço, pode ser que seja, né? Por quê? Geralmente as pessoas, quando querem mudar de vida, elas têm aquela coisa de, ai, deixa eu fazer mais curso. Ou então deixa eu fazer um doutorado. Deixa eu fazer um mestrado. Mas quantas pessoas, vocês já pararam para perceber quantas pessoas que têm todos esses títulos, mas ela ainda não conseguiu chegar na sua vida abundante, na sua vida financeira, né? Realmente próspera, e que ela esteja vivendo, ela tenha momentos para tudo que ela almeja, como por exemplo, fazer uma atividade física, ter uma qualidade familiar, né, de vida, é, ter tempo para ficar com os filhos, né? Porque todo mundo pensa nisso, né? Porque trabalha, 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 né? Mas o tempo de qualidade, o usufruir de, ter ali a sua recompensa, os seus frutos, né? Aí fica pontual, mas a gente sempre sonha em ter vários desse momento, certo? E o que você dá como dica, Marco? Então, a pessoa. É porque a grande maioria, ela só pensa no lado racional das coisas, né? Uhum, Às vezes a pessoa, na escola, ela foi o melhor da classe, tirava 10 em tudo. Na faculdade também foi bem, mas é na parte teórica, né? Na parte prática tem a parte emocional também, né? E a pessoa tem que saber equilibrar, né, as duas esferas. uhum. E se a pessoa for só racional, ela vai ser uma pessoa muito fria, vai tratar todo mundo mal, vai ser. Só vai pensar em números, né? Não vai pensar em pessoas. Só que também, se a pessoa for muito só emocional também, ela vai ficar com pena de todo mundo, vai ficar se preocupando, não vai saber falar não, e o não é muito importante também. Sim. O não é o limite, até que ponto a pessoa pode chegar, né? Entre aspas, comandar ou não, ditar uma ordem para sua vida, né? Então, você definir o não até onde, ó, isso daqui, ok, concordamos. Agora, isso daqui não tá muito bem. Então, até aqui é o meu limite, né? Então, estabelecer esse limite, que mais? É porque assim, ó, ter maestria emocional faz com que você fique concentrado no que mais importa, entendeu? Sim, Ter maestria emocional faz com que você não perca tempo ficando chateado, bravo, desistindo das coisas ao longo do caminho. exatamente. Né? Exatamente. Porque tem pessoas, por exemplo, né, que costumam, nos seus projetos, né, até pensa numa mudança assim, mas o que que ela faz? Ela começa primeiro, ou para a família ou amigos mais próximos, né? Ela começa a contar aquilo que ela vai talvez fazer, o seu objetivo. E Sim, nisso, ela vai vendo a opinião do outro, não é verdade? A opinião do outro, mas isso aí não vai dar certo. Por exemplo, quero abrir uma empresa, né? Você tem que ter coragem, você tem que ter ali um alicerce ali financeiro, se preparar, né? Ninguém vai fazer as coisas assim, mas assim, você tem que plantar a ideia e aos poucos ir se organizando. E aí, o que que costumam fazer? Geralmente as pessoas próximas, aonde você convive, elas começam a falar assim: não, isso aí não vai dar certo. Não, porque um conhecido da fulana de tal, que era um primo de não sei da onde, esse aí não deu certo. Que são as pessoas o quê? Negativas, né? Que parece que elas ficam torcendo, por mais que sejam às vezes até próximas a você, da sua família, elas torcem para que não dê certo. Porque a verdade é única. Nunca ninguém quer te ver melhor do que ele mesmo. Não é verdade?
É ou não é? Então, se você não arregaçar as mangas, é como se fosse, por exemplo, de você ir para uma academia, né? Você até tem aquela super motivação ali. Não, eu vou fazer, agora eu vou. Então, você está motivado. Só que você vai chegar na academia, você vai conseguir pegar, por exemplo, um peso lá de 200 quilos? Não vai, você não vai conseguir. Você não tem preparo como uma pessoa que já está ali constantemente, dia após dia, fazendo o que tem que ser feito. Não é verdade? Então, treinamento, a mesma coisa é a mentalidade. Então, não adianta. Ah, será que eu estou preparado para ganhar, por exemplo, 4 vezes mais, 5 vezes mais? Será que a minha mentalidade é para eu começar a fazer investimento, saber aonde eu vou plantar, não é verdade? Então, toda essa transformação, ela tem que vir, né, do ser humano. Você tem que estudar mesmo inteligência emocional, vai ter muitos nãos, vai ter muitos nãos. As pessoas vão ficar palpitando, mas assim, o que é essa inteligência emocional? Não, eu estou focada, eu vou fazer isso, eu vou traçar metas para acontecer isso, né? Lógico que se essa meta ela for muito auspiciosa, né? Muito, eu tenho que fragmentá-la um pouco por dia para conseguir chegar até lá, certo? Trabalho de formiguinha. Exatamente. Por quê? Senão a gente mesmo se frustra. Porque a gente vai alimentando a nossa própria ansiedade. Aí o que você vai lembrar? Automaticamente. Ah, o fulano já tinha me falado mesmo que aquele conhecido parente não tinha dado certo. Então, olha só, realmente não deu certo também para mim, né? Entendi. E Marco, olha só, essa parte, por exemplo, para você estabelecer uma meta, ter uma mudança, para ter uma vida, por exemplo, uma vida épica, certo? Na área, por exemplo, da saúde, de finanças, por exemplo, relacionamento amoroso. Quais são, assim, as dicas que você, como um treinador mental aí, pode falar para os nossos telespectadores? Eu vou até ler aqui para não esquecer nenhum detalhe, tá bom? Tá. Eu acredito que você foi criado por uma força maior para ter uma vida abundante em todas as áreas, sim, para conseguir transformar a sua vida em uma obra de arte. Por que não? Só que quando pensamos, por exemplo, em atingir metas ligadas a trabalho, atingir metas ligadas a finanças, uma meta ligada a relacionamento amoroso, uma meta ligada a fitness, uma meta ligada a talvez estar mais conectado espiritualmente com o que é importante para você. Sempre nesse trajeto, até chegar aonde se quer, você precisa ter as pessoas. Elas não fracassam, as pessoas desistem dos maiores sonhos que elas têm. Ninguém fracassa, as pessoas simplesmente desistem. Para pensar, quantas vezes você se meteu a fazer alguma coisa e você, no meio desse processo, você desistiu porque você acreditou que o fardo estava pesado demais, ou porque você não Exato. conseguia lidar com outras pessoas naquele processo, que é o que você acabou de falar, ou porque você pensou em abrir o seu próprio negócio e quando você pensou em abrir ele, você ficou com medo, né? Exatamente. O grande problema que a gente começa a perceber na sociedade em si, né? Porque hoje, como está tudo tecnológico, está tudo muito rápido, o ser humano ele perdeu a capacidade da resiliência, da paciência, de esperar que as coisas tenham um momento certo para acontecer, certo? E aí, as pessoas querem tudo muito rápido, quer que as coisas aconteçam muito rápido. E assim como a gente colocou, por exemplo, na nossa live anterior, sobre, por exemplo, você ganhar um prêmio, né? Pode ser lá o Telecena, pode ser um prêmio de milhões e milhões e milhões de reais aí, né? Então,
Se a pessoa ela não estiver preparada emocionalmente, saber investir, qual que vai ser, qual que é o primeiro sonho quando a gente conversa com as pessoas que não têm essa inteligência emocional, não tem uma administração financeira? Ela fala assim: "Ah, eu vou ganhar esse prêmio aqui. Ah, eu vou dar uma casa para minha mãe, vou dar, sei lá, vou comprar um carro assim, vou dar uma casa para minha tia fulana de tal, que é conhecida, é parente de não sei o quê. Vou fazer, ou seja, em pesquisas já é provado que se a pessoa não tiver uma educação financeira, em 3 anos ela perde tudo. Tudo. Não, e Então, além de como perder, que ela você prepara essa mente? pode. Primeira coisa, você tem que mudar o seu estilo de vida. Esse estilo de vida não é só financeiro. Você tem que trazer ele para todas as áreas da sua vida. Primeiro, pensando na sua saúde, né? Então, praticando uma atividade física, qualquer que seja, pode ser uma academia, pode ser uma luta, pode ser uma ginástica, pode ser uma dança, mas manter isso diariamente, né? Logo no começo, quando você não tem essa prática, é cansativo, é exaustivo, né? Por isso, mas assim, a persistência faz você adquirir habilidade para aquilo. E com isso você vai percebendo o quê? A transformação corporal, depois a sua autoestima com isso vai mudando demais, porque você começa a perceber nas roupas, você vai ficando mais autoconfiante porque a sua autoestima está melhor. Com isso, a sua presença nos lugares, né? Não tem aquela frase assim que a presença, né? A impressão é a que fica, né? Então você chega nos lugares, a sua postura tá melhor, o seu jeito de falar tá melhor, o equilíbrio. Um brilho no olhar já muda. Exatamente, porque quando você está fazendo atividade física, você não está fazendo bem só para todo o corpo, mas para sua mente também. Você está se tornando uma pessoa mais forte, mais resiliente, certo? E com isso começa toda uma transformação. Você começa, através da sua autoestima, confiar mais em você, de que realmente você vai conseguir, você vai chegar no seu objetivo. Então, essa é a primeira transformação. Depois você começa a carregar isso para outras áreas, como por exemplo, para sua família, né? Então ali para sua esposa ou para o seu marido, né? Começar a conversar sobre objetivos que o casal quer que chegue, não é? Então tudo isso é super importante, né? Que mais você traz de dicas, ô Marco, pra gente? Vamos lá então. São elementos altamente ligados à parte emocional. Se você não desenvolver mais emocional, você não consegue atingir, conquistar aquilo que você mais quer. Ou seja, em outras palavras, hoje você tem a vida financeira, a vida em relação ao trabalho, seu corpo, tudo que está ligado à sua vida, você tem isso ligado ao seu nível de potência de maestria emocional. Se você tem muita maestria emocional, você domina os estados emocionais. Você sabe como disparar estados emocionais e frear estados emocionais. Você entende porque você opera emocionalmente de tal forma. Você consegue ter mais daquilo que você realmente quer. E não sei se para você talvez conquistar uma vida abundante de fato seja conquistar o que você quer, seja se tornar top 1 no seu negócio. Ou talvez seja não passar estresse no seu trabalho. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a partir disso, hoje você é aquilo que você pensa. Sim. Então, se hoje você realmente não está feliz com a sua vida, você tem que começar a definir passos para a mudança, tá? Qual é a vida que eu desejo, que eu almejo, como eu quero que a minha vida seja, né? Para o meu ambiente, por exemplo, de amigos, de negócios. Então, você vai ter que começar a mudar toda a questão de postura, de pensamentos, ser mais seletivo, né, nessa questão. Por quê? Conforme o ambiente, ou seja, o grupo de pessoas no qual você está inserido,
muito provavelmente eles vão te influenciar, né? O Sim. ser Vo- humano, ele é altamente influenciável, aonde quer que ele esteja, né? vo- Oi. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Exatamente. Então, Exatamente. assim, você tem que trabalhar o seu mental, emocional e espiritual, tem que conviver com 5 pessoas que têm o mesmo foco, objetivo que você, porque aí você vai ser a sexta, né? Uhum. E também tem que blindar o seu ambiente. Se você mora e convive com pessoas tóxicas, você tem que se blindar, Exatamente. Então, por né? exemplo, se você não tem um hábito de fazer uma atividade física, tô cansado, não tenho tempo, eu tô priorizando meu trabalho, isso e aquilo. Primeira coisa, se você quer uma mudança nesse aspecto de estilo de vida, ande com quem faça. Ande com quem faz atividade física. Porque, querendo ou não, ele vai te motivar para você ir fazer lá academia, ou fazer a luta, ou fazer uma dança, qualquer que seja. Eu, Assim como, eu, por exemplo, em ambiente familiar, você quer mudar, você quer ter mais tempo com teus filhos, quer ter tempo de qualidade com eles, com a sua esposa ou com o seu marido, né? Então, de repente, você tá ali com o seu nicho de amizade, onde pessoas priorizam ali a família, né? Priorizam momentos, né, em família. É muito melhor do que, por exemplo, você andar com pessoas que são ali, você casado, com família, pensando nisso, onde o seu círculo de amizade são pessoas mais solteiras, que estão querendo sair para farra. Não que isso não esteja errado, mas assim, você vai começar a pensar também, puxa, eu também preciso desse momento para sair, precisa, claro que precisa, mas é diferente quando a pessoa está solteira da pessoa que está ali casado, né? É um outro enfoque, não é verdade? Então isso tanto faz, pode ser a mulher, pode ser o marido, né? O marido, por exemplo, sair o tempo todo com os colegas solteiros e ele tá tentando melhorar o ambiente familiar, ter tempo de qualidade com o filho, querendo ou não, vai acontecer momentos ali. Então, você tem que andar praticamente com pessoas ali que têm o mesmo objetivo que você, certo? sim. Né? E, por exemplo, Marco, para o lado dos negócios, muitas pessoas procuram, por exemplo, você, né, para mentoria de negócios, certo? Qual conselho você daria para essas pessoas que querem prosperar esse lado financeiro, nessa questão do nicho de amizade, foco, objetivo, para ela não se frustrar, não ficar alimentando o vitimismo? O que você indicaria? Então, a pessoa ela tem que focar nela, porque as soluções estão dentro da pessoa. A pessoa procura fora. E a pessoa tem que, assim, se eu não sei alguma coisa, seja pro interesse da minha vida pessoal ou profissional, eu preciso achar um mentor que vai me ensinar o que eu não sei, que esteja no nível que eu quero estar, seja no nível de vida pessoal ou no nível de vida profissional. Uhum. E aí eu vou achar alguém para me ensinar o que eu não sei, entendeu? Para eu não perder tempo. Exatamente. Essa questão do perder tempo, né? Porque muitas pessoas falam assim: ninguém consegue, na verdade, construir nada sozinho. Então, Sim, eu tô tendo uma ideia, eu vou fazer tudo sozinho. Não, porque você não vai dar conta. Vai chegar um momento que você vai se ver com tanto trabalho, tanto serviço, que você não vai dar conta. Agora, se você for, por exemplo, eu tô querendo chegar nesse nível aqui, que essa pessoa já está.
Então, o quanto falta, e eu próxima a ela sem querer numa conversa, na fala, isso, aquilo, ela já vai te dando soluções. E com isso você diminui o tempo que você levaria para chegar sozinho, tentando conquistar todas aquelas informações. E talvez com amigos, familiares que vão puxando você. Ah, não, olha lá, você não está tendo tempo e vão puxando, querendo ou não, você para trás. Não é verdade? Sim, sim. Então você consegue diminuir esse tempo, correto? Que É, mais? o que você acabou de falar é a diferença da âncora. Pois você pode ver um navio. A âncora, ela só representa 10% do navio. Só que ela segura o navio. Uhum. Então você tem que pesar na sua vida se as pessoas que você, as 5 pessoas que eu te falei que você convive, se elas são pessoas âncora, se elas estão te segurando, impedindo você de avançar no que você quer avançar, ou se elas são pessoas foguete, que vão te ajudar a chegar, a subir, chegar onde você Exatamente. quer chegar, nos objetivos, nas suas metas, Exatamente. nos seus. E nesse meio do caminho, Marco, olha só, tem muita gente que até alimenta uma inveja, certo? Normal, né? A pessoa que está focada em mudar a mentalidade, em prosperar, em alavancar tudo isso, ela tem que se preocupar com isso? Não, porque ela é a solução de todos os problemas da vida dela, é ela mesma. Está tudo interno dentro dela. Exatamente. Eu costumo a falar que nós somos como se fosse avião, né? Porque o avião, na verdade, ele para ele subir, ele precisa do quê? De vento contrário, para ele ter a Sim, força para alavancar, certo? Então, se você está realmente focado naquilo, você realmente tá, o objetivo, o foco é o objetivo, certo? Então, certo. assim, não importa, pode vir o vento contrário, que você vai manter o seu foco, a sua mente e a sua humildade e prossiga, né? Então, essa é uma grande dica, uma grande chave aí de ouro para os nossos telespectadores que estão nos ouvindo. É, a pessoa não pode delegar nem terceirizar problema nenhum. Delegar e terceirizar para o cônjuge, para os filhos, para a vida que a pessoa tem, para a cidade que ela mora, para o país que ela mora. A pessoa tem que ser autorresponsável. Exatamente. E quando a gente pensa, por exemplo, na questão de inveja também, né? Que é uma coisa triste, né? Porque a pessoa que ela é próspera, se ela vê as conquistas do outro, né? A pessoa que é próspera, ela vai lá, ela fica feliz, ela transborda junto. Isso é o primeiro sinal de prosperidade, não é? Uhum. Então, o outro comprou um carro, poxa vida, que legal! Passei num concurso, fiz tal coisa, poxa, que legal! Você vibra, você vibra. Então, por exemplo, em outras culturas, por exemplo, a cultura americana é o que mais acontece. As pessoas lá, poxa, ali comprou uma casa, um carro, as pessoas felicitam a outra. E isso não é comum no Brasil, não é verdade? No Brasil A é. pessoa fica quieta, não fala nada, te olha assim, tipo, sabe? Então, isso ela tá trazendo o que para ela? Mediocridade. Mediocridade, No Brasil não é? é feio ser bem sucedido, porque se a pessoa, Exatamente. Se se a você, por pessoa exemplo, viu? E você quer também chegar no nível daquela pessoa, quer passar num concurso, quer ter ali um aumento até mesmo salarial, quer comprar, conquistar as coisas, a primeira coisa é você mudar a sua mente. Ao invés de falar, nossa, como é que ela conseguiu? Por que ela conseguiu aquilo ali? Primeiro do que eu, sabe? Porque a pessoa que é invejosa, ela fica pensando isso, não é? Mas ela tem que mudar a mentalidade.
como foi que ela conquistou, o que eu preciso fazer para chegar lá. Então é diferente a mentalidade aí, né? Sim, sim. Muito bem. Vamos lá para outro ponto, então. Marco, a questão do vitimismo. Pessoas que são vítimas. Vítima dentro da sua família, vítima no seu trabalho, vítima na sua saúde. O que você tem como dica para elas? Ela tem que. É o que eu te falei, né? Ela tem que entender que o que acontece na vida dela, de bom e de ruim, é culpa dela. E não pode delegar e terceirizar. Ah, isso aconteceu, ou está acontecendo por causa de qualquer fator que seja externo. É tudo interno. Você é um reflexo do seu mental e emocional. Exato, exatamente. Então, por exemplo, a questão de ressignificar coisas que aconteceu na sua vida, né? Por Calma. exemplo, uma separação da sua época de infância, adolescência, sei lá, de repente dos teus pais, ou de um relacionamento seu que não deu certo, né? Ou então você perdeu alguma pessoa muito querida da sua família. A gente tem que buscar ressignificar algumas coisas, né? Por exemplo, você sentir, vivenciar o luto é muito importante, né? Não é fácil. Por quê? Tem questões que é só o tempo mesmo para você conseguir. Mas assim, você tem que observar se isso já não está influenciando na sua vida na questão do merecimento, né? Muitas pessoas, até quando você fala assim, ah, mas você não gostaria de ganhar 4 vezes mais do que você ganha hoje? Ou de ter uma vida feliz com a sua família, proporcionar uma viagem dos seus sonhos em família, não é? Coisas assim, tem muitas, mas muitas pessoas mesmo que falam, ah, eu queria, mas isso aí é como se fosse uma coisa muito distante. Isso daí a gente está falando do quê? De merecimento. A pessoa ela não se acha nesse caso, merecedora de ter isso. Então, um grande passo para a mudança de mentalidade é você também. Você falar, puxa vida, eu já trabalhei tanto na minha vida, fiz isso, fiz aquilo outro, e puxa, talvez, será que eu já não vivi mais do que ainda talvez tenha pela minha frente? Então, que mudanças eu tenho que fazer agora, já, para que as coisas aconteçam, certo? Certo? Que mais, Marco? A pessoa tem que entender o seguinte: ela tem que saber o que é uma crença. Crença é uma programação mental. Tudo que acontece na sua vida, que você vê, ouve, sente, fica gravado em você, seja consciente ou inconsciente. Sim, Então já começa, as primeiras memórias já começam na sua infância. Então, se você teve uma infância saudável, teve um pai e uma mãe que foram muito bons para você, foram amorosos, você tem crenças boas, saudáveis. Só que a grande maioria não é assim. A pessoa cresceu, às vezes, sem o pai, sem a mãe, ou sem os dois, foi criado por um tio, foi criado por um avô, ou até foi criado pelo pai e a mãe, só que o pai e a mãe não se davam bem, brigavam na frente da criança, brigavam com a criança, e a criança foi crescendo com aquelas crenças ruins, achando que não era merecedora, achando que é culpa dela. Então você tem que entender que tudo é crença. E crenças são reprogramações que podem mudar. Se você teve uma infância ruim, sofrida, você vai mudar essas crenças. Você vai voltar àquela situação e você vai enxergar ela com outros olhos. Se exato. aquilo não tivesse acontecido comigo, aquela situação, aquela pessoa, o que seja, eu não seria quem eu sou hoje. Então eu sou grato pelaquela situação, sou grato pelaquela pessoa e
eu vou aprender com aquilo. Porque se você guardar mágoa, rancor, ressentimento, esse paradigma vai te travar na vida. Porque a mágoa que você guarda do outro, o ressentimento que você guarda do outro, faz mal para você. Então você precisa perdoar não por causa da pessoa, mas por causa de você. Para você Libertar, desamarrar né? e Essa soltar. sensação, esse sentimento, essa angústia, essa mágoa, essa agonia. E quando você perdoa, como a gente colocou na outra live anterior, né? Né? Quando você perdoa, não tem a ver só com o outro, tem a ver muito mais com você. De você libertar daquele sentimento ou de um ódio, qualquer que seja. Você passou aquilo, sabe? Porque, Ok. porque E outra, se a pessoa entendeu ou não entendeu, aí o problema é dela. Mas você libertou aquilo, né? E você, de agora para frente, vai ressignificar isso, né, na sua mente e bola para frente. Vamos lá. com certeza. E aí você tem que. Então, nessa questão, por exemplo, do vitimismo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de relacionamento, certo? O que você indica para as pessoas, no caso, por exemplo, em relacionamento mesmo? Em relacionamento não só amoroso, pode ser no relacionamento social também. Porque tem muitas pessoas, até mesmo no seu ambiente de trabalho, né? Que elas são muito vítimas, às vezes até para ter uma atenção do outro, né? O que você indica ali para essa pessoa ela se fortalecer, para ter essa mudança? Bom, primeira coisa, a pessoa tem que saber que vítimas não vencem. Vítimas não prosperam na vida. E gente feliz também não enche o saco. Sobre isso? Você entendeu? A pessoa está tão ocupada sendo feliz que ela não tem tempo de encher o saco de ninguém, de se preocupar com a vida de ninguém, de ser vítima de situação nenhuma, entendeu? E a pessoa que é vitimista, ela quer um palco para poder estrelar o vitimismo dela. E você não pode ser o palco de vítima de ninguém. E você também não pode ser o protagonista do vitimismo, né? Exato. Então a pessoa tem que. É igual fala na Bíblia, né? Vigiar e orar. Você tem que monitorar os seus pensamentos e sentimentos. Exatamente. No momento que você acorda até a hora de você dormir, você vai passar por você pensamentos e emoções ruins. Só que você tem que usar uma dica que eu falo é a palavra cancelado. Sempre que você tiver um pensamento ou um sentimento ruim, seja por qualquer situação ou pessoa, você cancela aquilo. Você fala cancelado, cancelado, cancelado. E aí o seu mental e o seu emocional vai cancelar aquilo ali. Exatamente. Eu fiz uma vez uma mentoria também nessa questão de inteligência emocional, né? Porque é um assunto que eu gosto muito também de falar sobre, né? Mesmo sendo psicopedagoga, eu acho muito importante, porque às vezes são chaves, tanto que seja para criança, para adolescente, ou até mesmo para Gatilho, né? adulto, Um né? gatilho. Numa questão, por exemplo, familiar, quando você vai tratar ali com a família. Então, são assim, até pelo histórico, conforme eles vão contando ali para você, como que é o processo familiar, o histórico, tudo. Então você vai percebendo aonde estão os gatilhos, por exemplo, do casal ou da criança na parte do relacionamento familiar. Então, essa questão da inteligência emocional, eu acho assim, meu, é primordial para o profissional da educação estudar. E isso vai desenvolver ele enquanto ser humano. Ele vai transbordar isso. Por exemplo, na questão dos alunos ou dos pacientes, que seja um psicopedagogo, um psicólogo, né? Qualquer profissional ali, ele vai levar para todas as áreas da vida dele, né? Esse equilíbrio, é você dar aquela respirada,
né? Antes de falar, ter alguns gatilhos ali que você fala, não, não é bem assim, deixa eu pensar um pouco mais, como responder, como fazer. Então você domina a situação com muito mais segurança, com cautela, né? Você transmite uma credibilidade muito maior. Por quê? Você não está fazendo aquilo por impulso. Você agir por impulso é uma imaturidade gigantesca. Você está agindo como um adolescente. Quem faz isso é um adolescente que ainda não sabe lidar com as suas emoções, certo? E Sim, tem sim. muito adulto mesmo, de tipo 40, 50, 60 anos, que não tem essa maturidade emocional, né? Exato. É o ego, Muito né? bem, A pessoa orgulhosa, né? exatamente. Aí, Marco, eu selecionei aqui algumas dicas, tá? Que assim, dentro das mentorias que eu fiz, né? Faço ali com profissionais também, lá no meu escritório, né? Porque eu faço essa parte de mentoria também para profissionais da educação, né? Então, eu separei aqui algumas dicas e depois você pode complementar aí com seus mentorandos também, né? Do seu trabalho. Eu coloquei assim, para você conquistar uma vida melhor, ou pelo menos resolver 90% dos seus problemas, eu elenquei aqui aspectos que eu acho assim essenciais, que são, primeiro deles, ser mais cuidadoso ao compartilhar a sua opinião. Então, por exemplo, você está numa roda de amigos, tem horas que não cabe a sua opinião ali. O silêncio é a melhor resposta. Então, você ter mais cautela. Você não precisa comentar o tempo todo para dizer que, olha, eu estou aqui. Ah, mas eu estou dando a minha opinião. Tem hora que a sua opinião não está cabendo ali, num determinado contexto. Às vezes é muito mais sábio você apenas escutar. Por quê? Você. É o que eu sempre falo. Às vezes eu falo até para os pequenos, para os alunos, né? Eu falo assim: olha só, nós nascemos com uma boca, dois olhos e dois ouvidos. Ou seja, o nosso Criador, ou Deus, qualquer que seja a sua religião, nos fez como? Para a gente enxergar mais, ter aquela visão de águia, saber aonde você está, quem são as pessoas que te cercam e ouvir para você conhecer mais. Então você tem dois. E uma boca para você falar menos. Porque você ter sabedoria é você falar menos também, né? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, comer de forma saudável, né? Buscar ali um nutricionista, porque toda a funcionalidade do teu corpo, né? Você comer alimentos altamente inflamatórios, então vai despertar o quê? Dor de cabeça, aquela sensação de cansaço. Então procurar mesmo cuidar de você, cuidar da sua saúde. Porque se você não estiver bem, tudo isso que a gente está conversando de metas, da onde a gente chegar ao objetivo, você vai conseguir chegar? Não vai conseguir chegar. Não vai. E outra coisa, às vezes você está falando, não, eu preciso mudar de vida porque eu quero dar uma vida melhor para minha família. Mas se a sua máquina física aqui não estiver bem, como é que você vai fazer tudo isso? Não vai fazer. Você vai estar cansado. Aí vai começar o quê? O sentimento do vitimismo vem mesmo. Ah, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. E se você não praticar o que a gente vai conversar amanhã, a rotina, né? Amanhã tem uma live especial aí, né? Um plus, né? Conta um pouquinho do que a gente. Só um pequeno spoiler do que a gente vai falar amanhã, Marco. Então,
tem conteúdo aí para a vida inteira, né? Porque o conhecimento é infinito. Mas Então amanhã a gente vai falar exatamente do quê? são infinitas possibilidades. Mas vai ser um pouquinho do que não deu tempo de falar hoje, né? Exato. E também a questão da organização da sua vida. Para você parar de procrastinar, você parar de ser vítima. Ah, deixa para depois, aí você não consigo isso e aquilo. A gente vai ensinar amanhã você a organizar a sua vida. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Porque é um processo. E se você conseguir cumprir as pequenas tarefas que amanhã a gente vai dar como dica para você, você vai se motivar. Então você não vai alimentar a ansiedade daquela coisa, oh, eu preciso chegar nisso. Não. Você vai saber, nossa, eu estou construindo um pouco por dia. Eu estou conseguindo. Então amanhã a gente vai dar dicas ali essenciais para você que quer começar a transformar a sua vida. Amanhã a gente vai dar uma aulinha do início de realmente como você deve proceder, se você realmente tem como foco essa mudança de mentalidade e essa transformação na sua vida. Certo? Vamos lá, para a nossa terceira dica aqui. Fazer exercícios físicos diariamente. Isso ajuda no seu foco, na sua motivação, no seu sentimento, por exemplo, de, de conquista, né? Porque você começa a se motivar, porque aos poucos você vai vendo que todo o seu esforço, o seu cansaço, aquele dia que você chegou do trabalho, que você estava super, super, super cansado, que teve diversas coisas na sua vida, e você foi lá, fez o que deveria ser feito, que é a atividade física. Certo? Então você vai motivando, você vai vendo que você é capaz de conseguir muitas coisas, mesmo estando ali, não estando bem, estando cansado, você consegue. Outra coisa, ler mais livros e usar menos o celular. Por quê? Aquilo que o Marco falou da questão do tempo, você perde muito tempo com as distrações. Então, uma pessoa focada, ela tem que ter ali horários de tudo aquilo que ela vai querer desenvolver ao longo do tempo. E você ficar lá o tempo todo no celular, então às vezes a gente, por exemplo, questiona os nossos filhos, só que a gente mesmo não está fazendo o que deveria ser feito. A gente mesmo está perdendo tempo e não está servindo como exemplo na educação dos nossos filhos, né? Ali o tempo todo em rede social, porque depois você olhando tudo aquilo ali, o que vai acontecer? Você não produziu nada. Tudo aquilo que você tinha, você perdeu tempo, tá? Outra coisa, ser mais sociável com as pessoas ao redor e ao mesmo tempo ser seletivo. Isso a gente já comentou aí anteriormente na nossa live. Depois, se você determinar as suas metas e objetivos, nos próximos meses, com certeza a sua vitória está mais próxima do que você imagina. Outra dica, faça o básico bem feito, tá? A maioria das pessoas não fazem aquilo que você está planejando. Eles não fazem porque eles procrastinam, se vitimizam, dá trabalho. Tudo que demanda esforço, as pessoas não querem fazer. Não querem. Começa até comecinho, ah, não, vou fazer isso. Só que é aquilo que eu falei. Demora um tempo e as pessoas não têm paciência para esse tempo. Então, por exemplo, eu vou contar até eu mesmo aqui, né? Quando eu comecei a fazer, por exemplo, essas lives e tudo mais, ah, não, isso daí não vai dar certo. Mas para que você vai se expor? Para quê? Né? Não é verdade? As pessoas começam a falar isso. Ah, mas para quê? Ah, mas para quê? Não, gente. Se você tem um objetivo, você tem um foco, vai lá e faça.
Faça, não importa. Deixa o que é do outro é do outro. O que ele fala para você é o máximo de entrega, ele tá falando sobre ele, não tá falando sobre você. Então vai lá e faça, faça bem feito. Chegue no seu objetivo. E, por fim, não desista. Não desista. Por quê? Aquilo que o Marco falou, por que as pessoas não conseguem? Não conseguem o que querem, porque elas param no meio do caminho. Não tem a resiliência e a persistência, certo? E o que mais temos de dicas aí, Marco? Você praticamente já falou tudo que precisava, né? Mas eu falo que eu sempre bato na tecla do sono. Só tem que dormir muito Exatamente, bem. Porque senão ela não vai ter energia para poder fazer as coisas, né? exatamente, exatamente. Dormir, O é, o que eu te sono, dormir muito bem, 1 hora antes de deitar já não mexe com tela nenhuma, sabe? Televisão, celular. Isso, né? sim. Dormir bem, acordar bem, se alimentar, não ficar muitas horas sem comer, porque senão você não consegue também fazer nada, né? Saber. É muito engraçado, porque assim, eu falo demais mesmo, sabe, Marco? Eu falo, falo demais, porque é o hábito, né? São anos, são mais de 26 anos como professora, né? E psicopedagoga também. Então eu tenho essa mania de falar muito mesmo, tá? E deixa eu te contar, numa das mentorias que eu fiz também, para a gente trabalhar essa questão do merecimento, tem uma dica que eu acho que pode ser muito legal e contribuir aí com o pessoal que está assistindo a gente, que é a questão de, tipo, o Marco falou, essa questão do sono, de você dormir bem para estar disposto, você reorganizar a sua programação mental, tudo, né? Organizar os seus hormônios, porque o sono ele vai regularizar toda essa parte no seu corpo, certo? E ao mesmo tempo, para você trabalhar essa questão do merecimento, né? É você, quando você organizar tudo isso, né? Os seus horários, que amanhã a gente vai dar muitas dicas sobre isso. É você, por exemplo, eu vou tomar meu café da manhã. Você não tomar o seu café da manhã, por exemplo, num copo de requeijão, naquele pegar o lanche, qualquer que seja ali, né, num pratinho ou qualquer coisa. Não, é você sentar à mesa, você parar, pensar em como vai ser seu dia, você programar o seu dia, você no seu merecimento, eu vou tomar uma xícara de louça, porque às vezes a gente tem naquela cultura, né, da mentalidade e familiar, né, porque os antigos gostavam de tipo, eu vou guardar essa louça aqui que é o melhor para quando chegar a visita, não é? Uma E festa aí, assim, exatamente. E não é só pro para Natal, só só pro para aniversário. visita. Você tem É. que preservar o você, a sua casa, os seus. Então você tem que usar sim a melhor louça, mas com você, para você tomar um café da manhã com dignidade, tomando na sua xícara que você comprou. Sabe assim? Colocar ali os pratinhos na mesa, sabe? Pôr aquela mesa merecedora para Mesa você. épica. Exatamente. Tudo isso é para você começar de verdade, né? A começar a construir a sua mentalidade épica, né? Você se sentar, tudo isso você já começa a organizar essas ideias, os seus pensamentos, as suas sensações. Então, assim, essa coisa de comer correndo, sai de casa de qualquer jeito, descabelado, eu vou me arrumando no carro. Não, não. A pessoa que realmente quer prosperar, ela quer ter outra qualidade de vida, ela quer conquistar o seu sonho, ela começa a organizar a sua rotina. Por quê? Se
você parar para pensar e ver as pessoas que estão no nível que você quer chegar, todos eles têm uma rotina de vida, Saudável. seu estilo saudável, entendeu? Eles têm outros hábitos, outras rotinas, né? Bom, então eu acho que são essas dicas. Tem mais algumas dicas aí que você gostaria de falar para o pessoal? Tá, o que mais tem, né? Mas aí a gente continua amanhã, né? Senão só A gente continua amanhã. amanhã. É verdade. Porque se deixar, a gente vai falando, porque é um assunto que a gente adora falar, né? Eu vou me Eu aplicar. adoro, gente. Fico até Falar de entusiasmado. inteligência emocional, eu adoro. De ressignificar, de mudança de hábito, né? É É, fantástico, é muito bom. E quando a pessoa ela tá pronta para isso, é o mais extraordinário, né? Porque quando você realmente decide mudar, a primeira coisa que você percebe é que as pessoas vão falar assim para você: Nossa, como você mudou? E vão fazer aquela cara de tipo, não tô gostando, não é? é, O Marco tem até mais propriedade, né? Para falar aí. Como seus mentorandos falam, quando eles decidem mudar, o que as pessoas começam a falar para eles? ah, fala que a pessoa tá ficando estranha, tá ficando metida, tá ficando esquisita, tá se achando. Tá se achando. Exatamente. Na verdade, é só um respeito próprio, né? É, Tô me cuidando, a pessoa não tô se cuidando da minha vida, parei de pensar em qualquer outra coisa, parei de fazer fofoca, parei de fazer tanta coisa que a gente só é, perde a tempo pessoa e não prospera. Parei não de se valoriza. cuidar da vida do outro, parei de ficar prestando atenção na vida do outro e tô focado na minha. Porque quem tem que mudar? Se eu quero chegar lá, parei de observar o outro. Tô pensando em mim. Esse aí, 1% melhor por dia, né? É igual a dica do 90-10. Tudo que acontece na sua vida, que Isso. aconteceu, que acontece e que vai acontecer na sua vida é 10%. Os outros 90% Exato. é como você vai reagir, é a sua reação. Exatamente. Pode Exatamente. acontecer, você pode achar, nossa, foi a pior coisa que poderia ter acontecido na minha vida. 10%. 90% é como você vai reagir. Exatamente. E isso ressignifica o vitimismo, né, Marco? Sim, sim. Ressignifica completamente. Se a pessoa fizer essa dica que você acabou de falar, não é o que o outro fez com você, é o que eu fiz com o que o outro fez comigo. Eu dei a volta por cima e fiz isso. Exato. Parei de ser vítima. É, porque assim, a Ai, pessoa, porque o outro tá fazendo isso. ela, Não, isso é qualquer área da sua vida, ela tem né? que entender que o segredo da vida é não pedir e não reclamar de nada, só agradecer. Tudo ela tem que Gratidão, enxergar né? assim, nossa, como eu sou próspero. Olha, acordei com saúde, não preciso de uma cadeira de roda, não preciso de um cuidador. Como eu sou próspero. Nossa, Exato. como eu tenho saúde. Eu enxergo, eu escuto, eu não dependo de outra pessoa para nada. Tudo depende de mim. Exatamente. É, e esse é o segredo da vida. Exatamente. Bom, gente, eu acho que hoje a gente entregou bastante conteúdo aí, a gente fez aí os nossos ouvintes, né, que ficou aí com a gente nesse tempo na live. A gente quer agradecer muito todos vocês, compartilhem, né? Então, tanto aqui no Instagram, eu tô fazendo também um canal também no YouTube, o Marco também nas redes sociais dele. Então, se você achou que o conteúdo é de qualidade, né? Então, compartilha isso com as pessoas, vai passando para que as pessoas realmente aprendam isso e realmente mudem, né? E consigam chegar naquilo que elas tanto almejam, né? Então, de hoje era isso e amanhã
tem mais que nós vamos dar dicas para todos vocês de como organizar a sua vida para chegar realmente no seu foco e no seu objetivo. A gente vai dar dicas ali essenciais. Amanhã vai ser uma live prática, né? A gente vai fazer uma prática com todos vocês. Tá bom, gente? Certo? Um grande abraço e boa noite para todos vocês. Então, Maravilhosa noite. tchau. Maravilhosa noite, né? Tchau, É, tchau, gente. tchau, tchau.